Meu nome é Helena Martins. Tenho 33 anos e, até aquela manhã, eu acreditava que ainda fazia parte da minha família. Moro em Curitiba, no Paraná, e trabalho há quase 8 anos como analista financeira em uma empresa de tecnologia. Sempre fui a pessoa que pagava as próprias contas, guardava dinheiro para emergências e evitava pedir qualquer coisa aos meus pais. Por isso, quando meu pai anunciou que faria uma viagem em família para comemorar o aniversário de casamento dele e da minha mãe, eu fiquei genuinamente feliz. Vamos todos para Gramado, ele disse sorrindo. Finalmente vamos fazer alguma coisa juntos. Seríamos 5 pessoas, meu pai, minha mãe, meu irmão mais novo, Rafael, minha cunhada Camila e eu. Durante semanas, ajudei minha mãe a pesquisar hotéis, restaurantes e passeios. Até paguei antecipadamente uma reserva para um jantar especial, porque queria que aquela viagem fosse inesquecível. Mas 2 dias antes da partida, meu pai me chamou para conversar. Eu estava na cozinha da casa dos meus pais, tomando café, quando ele colocou o celular sobre a mesa e respirou fundo. Helena, precisamos conversar sobre a viagem. Pela expressão dele, imaginei que algum hotel tivesse cancelado a reserva. Então ele disse: a viagem ficou cara demais. Não precisamos de você. Fique em casa. Eu fiquei olhando para ele, esperando que aquilo fosse uma piada. Não era. Minha mãe permaneceu em silêncio ao lado dele. Rafael continuou mexendo no celular, como se aquela conversa não tivesse nada a ver com ele. Como assim, não precisam de mim? Perguntei. Meu pai deu de ombros. Você já é adulta. Pode fazer outra coisa no fim de semana. Eu senti meu rosto esquentar, mas não discuti. Só fiz uma pergunta. E o dinheiro que eu já paguei? Minha mãe desviou o olhar. Meu pai respondeu que depois resolveríamos isso. Depois. Era sempre essa palavra quando o assunto envolvia dinheiro que eu tinha. Colocado na mesa, peguei minha bolsa, levantei e fui embora sem dizer mais nada. No caminho para casa, meu celular recebeu uma notificação. Era do meu banco. Abri sem pensar. E congelei. Havia uma nova cobrança no meu cartão. Não era pequena. Não era uma reserva que eu conhecia. E quando toquei nos detalhes da transação, vi o nome de um hotel em Gramado. O mesmo hotel onde minha família deveria estar hospedada. Mas havia algo ainda pior. A reserva não estava no meu nome, e eu tinha certeza de que não tinha autorizado aquela compra. Naquele momento, entendi que meu pai não tinha me mandado ficar em casa, simplesmente porque a viagem estava cara. Havia outra razão. E eu estava prestes a descobrir que aquela viagem em família tinha sido planejada muito, antes de eu perceber que estava sendo excluída dela. Voltei para casa naquela tarde sem ligar para ninguém. Eu poderia ter telefonado para minha mãe. Poderia ter perguntado ao meu pai por que uma reserva em Gramado aparecia no meu cartão, depois de ele ter acabado de me dizer que eu não era necessária na viagem. Mas alguma coisa dentro de mim dizia para não fazer isso. Pela primeira vez eu queria saber a verdade antes de ouvir a versão deles. Abri o aplicativo do banco novamente e examinei a cobrança. O valor era de 8.460. O nome do estabelecimento correspondia ao hotel onde meus pais haviam reservado os quartos. A transação tinha sido feita naquela mesma manhã, pouco depois de eu sair da casa deles. Não fazia sentido. Peguei meu notebook e entrei no meu e-mail. Havia uma confirmação de reserva que eu não tinha enviado para ninguém. Quando abri a mensagem, vi que o quarto principal estava reservado para meus pais. Outro quarto estava no nome de Rafael e Camila. O meu nome não aparecia em nenhum lugar. Senti um frio no estômago. Eles tinham usado meu cartão para pagar uma viagem da qual tinham acabado de me expulsar. Mas ainda faltava descobrir como. Liguei para o hotel. A recepcionista confirmou os dados da reserva, mas disse que só poderia fornecer informações adicionais ao titular da reserva. Expliquei que o pagamento havia sido feito com meu cartão. Depois de alguns minutos, ela me transferiu para o setor financeiro. Foi então que ouvi uma frase que mudou completamente a situação. Senhora Helena, o pagamento foi autorizado através de um link enviado para o seu endereço de e-mail. Fiquei em silêncio. Quem solicitou esse link? Perguntei. Ela hesitou. A pessoa que fez a reserva informou que era um pagamento familiar. Perguntei o nome. Ela respondeu. Rafael Martins. Meu irmão. Fechei os olhos. Rafael sabia que eu não iria viajar. Meu pai tinha acabado de me dizer isso pessoalmente. Então por que meu irmão estava usando meu cartão? Pedi que o hotel preservasse todos os registros relacionados à reserva e desliguei. Em seguida, abri o histórico de segurança do meu e-mail. Havia um acesso estranho. Um dispositivo que eu não reconhecia havia entrado na minha conta na noite anterior. O local aproximado me fez prender a respiração. Curitiba. Não era minha casa. Era a região onde meus pais moravam. Naquele momento, meu telefone começou a tocar. Era minha mãe. Deixei tocar. Depois veio meu pai. Também não atendi. Em seguida, Rafael enviou uma mensagem.
Você precisa parar de criar problemas por causa dessa viagem. Fiquei olhando para aquelas palavras por alguns segundos. Eu ainda não tinha contado a ninguém que havia descoberto a cobrança. Então, como Rafael sabia que eu estava questionando a viagem, digitei uma resposta, mas apaguei antes de enviar. Em vez disso, tirei capturas de tela de tudo. A cobrança, a reserva, o acesso desconhecido, a mensagem de Rafael. Depois bloqueei temporariamente meu cartão pelo aplicativo. Foi quando recebi uma nova notificação. Uma segunda tentativa de pagamento havia sido recusada. Dessa vez o valor era ainda maior. E o estabelecimento não era o hotel. Era uma agência de viagens. Eu abri os detalhes da transação e senti o coração acelerar. A descrição dizia: pacote família, Serra Gaúcha. Mas havia uma coisa naquele registro que me deixou ainda mais desconfiada. A compra tinha sido iniciada usando os 4 últimos dígitos do meu cartão, e alguém tinha tentado incluir uma 5ª pessoa na reserva. Eu não sabia quem era, mas naquele instante percebi que a viagem que meu pai dizia ser cara demais talvez tivesse custado muito mais do que eu imaginava. E pela primeira vez, comecei a suspeitar que ficar em casa não tinha sido uma decisão deles. Talvez tivesse sido parte do plano desde o começo. Naquela noite eu não consegui dormir. A frase do meu pai continuava repetindo na minha cabeça. A viagem está cara demais. Não precisamos de você. Fica em casa. Agora eu sabia que aquilo não era verdade. Se a viagem realmente estivesse cara demais, por que alguém tentaria fazer uma segunda cobrança no meu cartão? Levantei da cama pouco depois da meia-noite e liguei novamente o notebook. Dessa vez não procurei mensagens da minha família. Procurei documentos. Entrei na minha conta bancária, baixei os comprovantes das transações e organizei tudo em uma pasta. Depois entrei no e-mail e fiz o mesmo com as confirmações de reserva. Foi então que encontrei uma mensagem que eu não tinha visto antes. Ela havia sido enviada 3 semanas atrás para uma agência de turismo em Porto Alegre. O remetente aparecia como meu próprio endereço de e-mail. O assunto dizia: alteração final da viagem. Meu coração disparou. Abri a mensagem. Nela, alguém dizia que eu não participaria da viagem e autorizava que os valores restantes fossem cobrados do meu cartão. A mensagem parecia escrita por mim, mas não era. Eu jamais escreveria daquela maneira. Havia uma expressão que eu nunca usava para o bem da família. Minha mãe, porém, repetia aquela frase o tempo todo. Às vezes precisamos fazer certas coisas para o bem da família. Fiquei olhando para a tela. Então percebi outra coisa. A mensagem havia sido enviada às 22h47. Naquele horário, eu estava trabalhando em uma apresentação no escritório. Eu ainda tinha o arquivo original no computador da empresa. A apresentação havia sido salva às 22h51, 4 minutos depois da suposta autorização. Eu tinha uma prova de onde estava, mas ainda não sabia quem havia usado minha conta. Entrei no histórico de segurança. O mesmo dispositivo desconhecido havia acessado meu e-mail naquela noite. Dessa vez, consegui ver algo mais específico. O acesso tinha acontecido através de um tablet antigo. Um tablet que eu havia dado temporariamente à minha mãe 2 anos antes. Na época, ela dizia que precisava dele para acessar receitas, fotos e aplicativos. Eu nunca tinha pensado em recuperar o aparelho. Peguei meu celular e liguei para minha mãe. Ela atendeu no 3º toque. Finalmente, disse ela. Você está fazendo um drama enorme por causa de uma viagem. Não respondi à provocação. Mãe, você ainda tem aquele tablet que eu deixei aí? Houve silêncio. Apenas 2 segundos. Mas foram suficientes. Que tablet? O meu tablet antigo. Não sei onde está. Você usou meu e-mail ontem? Ela respirou fundo. Helena, você está ficando paranoica. Desliguei. Não porque tivesse perdido a paciência, mas porque aquela resposta me confirmou que havia algo errado. Minha mãe não perguntou por que eu queria saber. Ela não perguntou o que eu havia descoberto. Ela simplesmente negou. Enviei uma mensagem para Rafael. Você fez alguma alteração na reserva usando meus dados? Ele visualizou imediatamente. Não respondeu. 5 minutos depois apareceu uma nova mensagem. Você não deveria estar mexendo nisso. Meu estômago apertou. Aquilo era praticamente uma confissão. Eu não respondi. Em vez disso, liguei para a agência de turismo. Expliquei que havia suspeita de uso não autorizado do meu cartão e da minha conta de e-mail. A atendente pediu alguns minutos para consultar o registro. Quando voltou à linha, sua voz estava diferente, mais cuidadosa. Senhora Helena, existe uma observação interna nessa reserva. Que observação? A pessoa que fez a solicitação pediu que seu nome não aparecesse nos documentos enviados aos passageiros. Fiquei em silêncio. Quem fez esse pedido? Ela respondeu. Sua mãe. Senti como se o chão tivesse desaparecido. Minha mãe não estava simplesmente escondendo uma despesa. Ela estava escondendo minha participação na própria viagem. Perguntei se havia alguma outra pessoa envolvida. A atendente hesitou.
Há um quinto nome associado a uma tentativa anterior de reserva. Qual nome? Ela leu o registro. Era o nome de uma mulher que eu nunca tinha ouvido antes. Patrícia Almeida. Desliguei e imediatamente procurei o nome nas mensagens antigas da minha mãe. Depois de alguns minutos encontrei. Patrícia era uma agente de viagens que trabalhava com grupos particulares. E havia uma mensagem da minha mãe para ela, enviada quase um mês antes. Não conte nada para Helena. Ela não pode saber até o último momento. Li aquela frase 3 vezes. Naquele instante, finalmente entendi. Meu pai não tinha decidido naquela manhã que eu deveria ficar em casa. Eles já tinham planejado minha ausência. E enquanto eu acreditava que estava ajudando a organizar uma viagem em família, alguém estava usando minha identidade financeira para pagar por ela. Mas havia uma pergunta que ainda me atormentava. Por que eles precisavam tanto que eu não estivesse lá? Na manhã seguinte, descobri a resposta. Às 8h13, Patrícia me enviou uma mensagem. Helena, eu acho que você precisa saber o que seu pai e sua mãe me pediram para fazer. Abaixo da mensagem havia 3 arquivos anexados. E o primeiro deles tinha o meu nome completo. Abri o primeiro arquivo com as mãos tremendo. Era uma planilha da agência de viagens. No topo estavam os nomes do meu pai, da minha mãe, de Rafael e de Camila. Meu nome aparecia em uma coluna diferente. Ao lado dele havia uma observação. Responsável financeiras não viajará. Meu coração afundou. Então abri o segundo arquivo. Era uma conversa entre minha mãe e Patrícia. Minha mãe explicava que eu não poderia participar da viagem porque havia começado a questionar os gastos da família. Depois vinha uma frase que me fez parar de respirar por alguns segundos. Ela sempre acaba pagando quando acha que está ajudando. Só precisamos fazer com que acredite que a viagem é uma coisa e os pagamentos são outra. Não era um mal-entendido. Não era uma emergência. Era planejado. O terceiro arquivo era ainda pior. Havia uma lista de despesas que minha mãe pretendia colocar no meu cartão. Hotel, passeios, restaurantes, transporte particular e até uma suíte especial para meus pais. O valor total ultrapassava 19 mil. Eu estava olhando para aquilo quando Patrícia me ligou. Helena, eu sinto muito, disse ela. Eu achei que seu pai e sua mãe tinham autorização para usar o cartão. Perguntei por que ela havia enviado aqueles documentos. Ela respondeu que, depois que minha primeira cobrança foi contestada, percebeu que poderia ter sido enganada também. Pedi que preservasse tudo. Depois desliguei e fiquei alguns minutos olhando pela janela. Eu tinha 2 escolhas. Poderia ligar para meus pais e gritar, ou poderia deixar os documentos falarem. Escolhi a segunda. Liguei para o banco, apresentei os comprovantes, os registros do e-mail e os documentos da agência. O banco abriu uma investigação formal e bloqueou meu cartão. Também alterei todas as minhas senhas e encerrei as sessões antigas. 2 horas depois, meu pai apareceu no meu apartamento. Eu não o deixei entrar. Helena, você está exagerando, ele disse do outro lado da porta. Foi uma viagem em família? Então por que meu nome foi retirado da reserva? Silêncio. Quem disse que você não iria? Ele não respondeu. E por que minha mãe escreveu que eu não poderia saber? Mais silêncio. Finalmente ele disse. Sua mãe só estava tentando organizar as coisas. Com meu cartão? Ele suspirou. Você sempre transforma dinheiro em problema. Foi naquele momento que eu percebi que ele não estava arrependido. Estava apenas irritado porque eu tinha descoberto. Abri a porta apenas o suficiente para falar. Pai, eu não vou pagar mais nada. Ele começou a dizer que eu estava destruindo a família. Eu respondi. Não fui eu que coloquei meu nome em uma autorização que nunca escrevi. Fechei a porta. Naquela noite, minha mãe enviou uma mensagem para toda a família dizendo que eu havia enlouquecido por causa de dinheiro. Rafael escreveu que eu estava estragando a comemoração. Eu não respondi no grupo. Enviei apenas uma mensagem para todos. Qualquer assunto relacionado às despesas deverá ser tratado por escrito. Tenho os registros das reservas, pagamentos e autorizações. Depois anexei uma única imagem. A planilha da agência. Ninguém respondeu. Na manhã seguinte, Patrícia confirmou por escrito que minha mãe havia solicitado que meu nome fosse retirado da viagem e que ela havia recebido instruções para usar meus dados de pagamento. A investigação do banco confirmou que as cobranças contestadas não tinham sido autorizadas por mim. A segunda tentativa também foi bloqueada. E então aconteceu algo que eu não esperava. Minha tia Clara me ligou. Ela disse que minha mãe havia contado a todos que eu tinha recusado viajar porque estava com inveja do meu irmão. Clara, porém, havia visto os documentos. Helena, sua mãe fez isso antes, ela disse. Ela me contou que 2 anos antes, minha mãe havia pedido dinheiro para uma suposta emergência familiar. Clara também havia descoberto, depois que parte daquele dinheiro tinha sido usada em uma viagem. De repente, várias pequenas histórias começaram a se encaixar.
Não era apenas sobre uma viagem, era sobre um padrão. Minha mãe usava a palavra família para transformar limites em culpa. Meu pai defendia tudo porque preferia evitar conflitos. Rafael aceitava os benefícios porque nunca precisava enfrentar as consequências. Mas dessa vez havia documentos. Não havia espaço para versões diferentes. 2 semanas depois, meus pais cancelaram a viagem. A agência devolveu os valores que ainda podiam ser recuperados, e o banco estornou as cobranças não autorizadas depois de concluir a investigação. Eu nunca mais emprestei meu cartão para nenhum deles. Também não aceitei desculpas vagas. Meses depois, meu pai tentou conversar comigo novamente. Dessa vez veio sozinho. Ele admitiu que sabia que eu não estava incluída desde o começo. Disse que minha mãe acreditava que, se eu descobrisse tudo antes da viagem, impediria os pagamentos. Eu apenas perguntei: então vocês me excluíram para poder usar o meu dinheiro? Ele abaixou os olhos. Não precisou responder. Eu já tinha a resposta. Hoje, quando penso naquela manhã, lembro exatamente das palavras dele. A viagem está cara demais. Não precisamos de você. Fica em casa. Naquele dia, eu achei que aquelas palavras significavam que eu havia perdido minha família. Hoje sei que significavam outra coisa. Eu finalmente descobri que pertencer a uma família não. Significa aceitar qualquer abuso, em nome da palavra amor. Fiquei em casa sim, mas foi justamente ficando em casa que descobri toda a verdade. E pela primeira vez na vida, não paguei para ser incluída. Escolhi a mim mesma. No fim, eu aprendi que família não é quem exige sacrifícios em silêncio, nem quem usa a palavra amor para justificar aquilo que nunca teria coragem de fazer diante de você. Meu pai disse para eu ficar em casa porque a viagem estava cara demais, e eu obedeci. Mas enquanto eles viajavam, descobri algo muito mais valioso do que qualquer viagem. Descobri meu próprio limite. Não precisei gritar, ameaçar ou me vingar. A verdade apareceu através dos documentos, das mensagens e das próprias palavras deles. E talvez essa tenha sido a minha maior vitória. Eles queriam que eu acreditasse que não era necessária. No final, percebi que eu não precisava mais ser necessária. Para ninguém que só me valorizava quando precisava do meu dinheiro. Eu fiquei em casa, mas pela primeira vez fiquei em paz.